Boa noite. É uma alegria muito grande estar novamente com os irmãos. Falando agora sobre as vozes femininas na Reforma. Ontem nós vimos um pouquinho do contexto da Idade Média, da pré-reforma, da época anterior à Reforma. E nós percebemos nesse contexto como que era a situação da mulher. Vocês lembram, para quem não estava aqui, a mulher associada a Eva, aquela que leva o homem a pecar. Agora, nós vamos ver então o que caminhou com a Reforma, como que era o papel feminino a essa época. O interessante a destacar é o amor que as mulheres têm pela palavra de Deus. Quando elas têm essa palavra nas mãos, como elas apreciam, como elas estudam e como elas defendem. E defende realmente com ousadia. É isso que nós queremos como mulheres contemporâneas. Defender a palavra do nosso Deus com ousadia, sem temor. Aqui nós temos então uma frase da Margarida de Navarra, quando o Lindsay, que é um escritor, ele diz que ela vai exaltar o Senhor como único e suficiente Salvador e intercessor. Ela vai comparar, assim como Lutero faz, a lei que busca, tenta e pune com o Evangelho que perdoa o pecador por causa de Cristo e da obra que ele completou na cruz. Então nós temos no papel dela e de outras mulheres da época verdadeiras reformadoras, que assumiram a mensagem da reforma e passaram essa mensagem para frente. O que nós mais conhecemos quando nós falamos da reforma é da reforma na Alemanha, porque Lutero é muito conhecido, ou da reforma na Suíça, com Calvino, com Zwinglio, ou até mesmo da Escócia, com Knox. Mas essa reforma na França é tão desconhecida para nós que a gente começa a pensar, existiu? Teve uma reforma na França? E hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e falando sobre Calvino, que era francês. E aí a pessoa falou, mas ele era francês, mas a reforma não foi na Suíça? Foi na Suíça, foi em Genebra, mas Calvino era francês. Só que ele não conseguiu a acolhida, ele foi perseguido na França. E aí ele teve que sair da França pela perseguição. Mas a reforma começou meio timidamente na França. Nós temos, assim, focos de reforma ali naquele país. É pena que o catolicismo muito forte, e toda a Europa da época imperava catolicismo. A criança já nascia católica, não tinha outra opção. Se nascia católico. E aí, numa época que se está descobrindo a Bíblia e se está se voltando para o Evangelho e os protestantes surgem, é claro, é natural que eles serão perseguidos e bem perseguidos. Então, nós vemos aqui que a corte francesa gostava de seguir a moda. E a moda era, lembra que eu falei ontem do Renascimento? Da volta aos clássicos, então do humanismo que havia. O que vai acontecer? Esse renascimento vai levar a corte francesa a ler os Salmos. E nessa leitura dos Salmos, nesse estudo um pouco da Bíblia, eles vão se tornar protestantes quase sem o saber, porque eles vão começar a gostar do que eles leem do Evangelho. Começam a cantar os Salmos em francês também. Os humanistas evangélicos aparecem, não somente humanista, mas humanista evangélico, e começam a se entristecer com toda a situação que eu comentei ontem também, da imoralidade que havia na França nesta época. Não só na França, mas em toda a Europa. Jacques Lefebvre é um francês que ele faz uma grande diferença na época, porque ele vai traduzir. Lembram? Eu vou ficar falando, lembram que eu falei ontem que se lia, a Bíblia era em latim, se pregava em latim, e os
reformadores começam a traduzir a Bíblia para a sua língua, para a língua do povo. Então, existe a tradução da Bíblia em francês, por Jacques Lefebvre, que ele vai fazer também um comentário dos Salmos e das Epístolas Paulinas, vai pregar a salvação pela fé. Ele foi professor de Farel, aquele que exorta Calvino a se envolver mais com a reforma. Calvino queria descansar, queria escrever. O povo intelectual gosta de ficar sossegadinho num canto escrevendo, mas não, ele precisava se comprometer, e que trabalho maravilhoso que ele faz na cidade de Genebra. Mas está lá o ajudante dele, que se torna um defensor árduo da reforma, para instar com ele. Fala, não, você precisa se comprometer mais. Ele foi perseguido, e ele foi protegido pela Margarida de Navarra. Essa Margarida de Navarra que eu descobri, até parece, né? Mas o público brasileiro acho que não conhecia muito dela, não. Mas ela, não somente para o Calvino ela dá abrigo, mas para muitos eruditos, muitos intelectuais da época, poetas, gente que gostava de escrever, gostava do estudo, ela também gostava muito disso, e ela vai dar essa acolhida, esse abrigo. Por quê? É a pergunta que não quer calar. Por que não se escreveu sobre a mulher na reforma? Por quê? Será que a mulher, como dizia na Idade Média, era fraca espiritualmente, era incapaz intelectualmente e não se interessava pelas coisas espirituais, pelas coisas da alma? Será que a mulher, ela não queria mais saber de nada, de religião, de evangelho? Será? É falso isso, porque muitas mulheres, mesmo na Idade Média, se dedicaram às coisas espirituais. O que é verdadeiro? Elas não tinham qualquer importância por elas mesmas. Não dava ibope falar sobre mulher. Por que escrever sobre as mulheres? Os pais da igreja, que a gente conhece um pouco das biografias da época, que é o livro que vai ser publicado logo mais, do início do cristianismo. Os pais da igreja, quando escrevem as biografias, Agostinho fala sobre a mãe Mônica, nós temos os irmãos Capadócios falando sobre Macrina, sua irmã, e outros mais, eles sempre vão se justificar. A primeira coisa que eles fazem ao iniciar a biografia é pedir desculpas. Não parece muito bom eu estar aqui elogiando uma mulher, mas é que ela era boa, ela vale a pena ser elogiada. Então, sempre se desculpavam para poder estar escrevendo sobre uma mulher. Então, não havia interesse, não era importante falar sobre as mulheres, por isso que não se falava. As mulheres mencionadas, quem são na história? Nós, pensando nessa época, a gente pensa nas rainhas, a gente pensa nas amantes dos reis, a gente pensa na filha do Papa, Lucrécia Borgia, mulheres que, de alguma forma, estavam ligadas ao poder, ou como irmãs, primas pertencentes à corte, ou como mulheres até de não boa conduta, mas que eram amantes dos reis. Essas que eram destacadas. O essencial para a mulher, naquela época, era que ela soubesse fiar. Então, a roca foi um instrumento que simbolizava o papel feminino. Era um instrumento de fiação. Nós estamos falando aqui antes de Revolução Industrial, é claro, e essa roca, essa fiação ou bordado, alguma coisa assim, é uma geração toda, ela é ilustrada por esses utensílios que vão se converter num símbolo de sujeição da mulher. É preciso saber ocupar as mulheres, não se deve deixar as mulheres sem atividade. Era o que se pregava, era o que se cria. Só que teve um debate muito interessante, em 1595, sobre se as mulheres tinham alma. O que vocês acham? Será que mulher tem alma? Há controvérsias. Então começou a se pensar, mulher tem alma?
E aí as pessoas diziam assim, claro que a mulher tem alma. Outros diziam, não sei. Quando Deus está falando lá, Ele não usa ser humano para mulher. Eu não sei bem se quer dizer que ela tinha alma. E aí um panfleto de 1562 disse, dizei que basta para a salvação de uma mulher que ela faça seu trabalho de casa, costure e fie. Basta isso? Qual é o uso das palavras de Cristo para ela? Vocês peguem as aranhas e mande para o céu, porque as aranhas fiam muito bem. Se é suficiente saber fiar, a aranha fia melhor que a mulher. Manda a aranha para o céu. Então foi alguém que se ergueu, uma voz que se ergueu em defesa da mulher. Olha, esse debate foi longo. Foi longo, os reformadores entraram na questão, até que os reformadores, tanto Lutero, Calvino, todos concordaram que a mulher tem alma, sim, vamos defender que a mulher tem alma. Graças a Deus. O papel da mulher era de alimentadora, ela estava sempre com o filho no colo, sempre cuidando dos seus filhos. Vocês veem aí na figura quantos filhos que a mulher tinha. Então é uma época diferente do Império Romano, que só tinha filho único, né, ou poucos filhos. Aí não, nós vemos a mulher como esposa e como mãe. É o papel predominante da mulher. E ela, quando ela tem alguma instrução, ela vai ensinar as filhas, os filhos a ler. É bem parecido com o judaísmo, né? Aquela época lá de Cristo, que o menino hebreu, ele era educado na Torá, desde pequenininho. Com 12 anos a gente vê Jesus no templo, já discutindo com os doutores da lei, e a mulher só sabia que, olha, você não mistura o leite com a carne, você não cozinha em tal panela. Aí eu até brinco, eu sei que é um outro contexto, não é contexto de Palestina, mas eu brinco que quando Paulo fala que as mulheres precisavam estar caladas na igreja, eu falo assim, elas tinham que estar caladas mesmo, porque elas não sabiam de nada, né? Elas não aprendiam muita coisa. Elas não eram doutoras na lei, elas não eram educadas nos escritos sagrados. As mulheres do século XVI, então, elas deviam possuir qualidades próprias de mulheres. Silêncio, castidade, obediência. Está aparecendo a história. Hoje eu fui conhecer um pouco de João Pessoa, fui lá na igreja de São Francisco, e os franciscanos, eles usavam até aqueles, né, cintos com 3 nós, simbolizando a castidade, a obediência e a pobreza. Aí está meio parecido, né? Nós temos aí silêncio, castidade, obediência ao marido e amor aos filhos. Elas não tinham qualquer destaque por elas mesmas. Elas não tinham voz pública. Elas não podiam estar falando, se expressando. A admoestação social e religiosa era delas estarem caladas. Não deviam se envolver, então, em assuntos religiosos. Não pegava bem a mulher estar envolvida com o assunto religioso. Então, ser filha, esposa e mãe era o que bastava, constituía a profissão, a identidade feminina nessa época da Reforma. Então, o ambiente familiar era a única coisa que elas tinham direito. É tão interessante quando a gente começa a estudar a história e comparar as épocas. Se a gente pega Brasil, século XVIII, é muito parecido. E Brasil, século XVIII, é quando chega o que aqui no Brasil? Século XVIII, XIX, os protestantes. Então, nós temos em 1500 a Reforma, mas para nós só vai acontecer 1800 para frente. Então, essa reforma que está acontecendo na Europa em 1500 demora muito. Aqui no Brasil passa muito tempo como a Igreja Católica, a religião oficial única permitida. Até que chegam os missionários, até que chegam os protestantes, com incentivo de Dom Pedro II, para evangelizar o Brasil. Esse panfleto é muito interessante. É um escritor anônimo que vai defender as mulheres. Ele vai dizer, dizei que as mulheres que querem ler a Bíblia são apenas libertinas? Eu digo que vós a chamais de promíscuas somente porque elas resistem à vossa sedução. Dizeis que as mulheres podem ler livros que as ensinam a ser adúlteras?
E, no entanto, mandareis para a fogueira uma mulher que estiver lendo a Bíblia? Na época tinha um escritor chamado Boccaccio, italiano, que ele escrevia muitos contos imorais. E era literatura da moda, era o que eles gostavam de ler. E, como eu falei, era uma época bem dissoluta. Então, nem se condenava a mulher por ler esses contos imorais, mas se ela fosse pega lendo a Bíblia, ela era considerada herética, ela podia ser mandada para a fogueira. Esse texto eu falei ontem, eu só vou repetir, porque eu acho ele muito forte, muito interessante, sobre quando Calvino dá permissão para o canto público, né? Não se cantava, as mulheres não cantavam na igreja, agora elas podem cantar. Sem lei, sem ordem, sem harmonia, o pastor começa, todos seguem, homens, mulheres, crianças, servos e criados, ninguém no mesmo verso. As donzelas de belas vozes soltam seus zumbidos e trinados para que os jovens as ouçam. Que erro cometeu Calvino ao permitir que as mulheres cantassem na igreja? Então, elas não deviam cantar. Quando se fala dessa proibição da mulher esteja calada, eu falei, bem, então não pode fazer nada, nem uma oração, nem falar amém, é calada, né? E aí, essa crítica é bem por aí. Ela não podia realmente abrir a boca. Eu vou falar das mulheres na Reforma, colocando para vocês algumas classes onde as mulheres atuaram. É claro, tanto na Idade Média quanto nessa Idade Moderna, que quem tinha acesso ao saber era de uma classe mais elevada. O pobre, a classe mais humilde, era analfabeta, não conseguia, não conhecia. E aí, na Reforma, nós vamos ter praticamente 3 classes de mulheres, que são as que se falam mais. Ou elas estavam ligadas aos reformadores, como irmãs, como esposas, de alguma maneira, ou elas eram da nobreza, e aí eram cultas, conheciam até as línguas clássicas, ou então eram leigas, mas que gostavam, tinham um dom de escrita e vão então defender também a causa reformista. Nós temos essa Árgula, eu estou tropeçando aqui na Árgula von Grumbach, é uma bávara. É muito interessante, ela é muito ousada quando ela defende Lutero. Ela defende Lutero de uma tal forma, e ela era uma leiga. Ela não era uma teóloga, não era uma monja, não era uma freira, não era nada, ela era leiga. Mas ela defende Lutero. E ela fica indignada porque essa universidade expulsa um aluno que se converte, que tem interesse no protestantismo. Então, ele é humilhado e ele é expulso. E ele tem que, na realidade, ele tem que se retratar, ele é forçado. Ela fica muito brava, ela escreve a essa universidade e fala, olha, eu vou defender Lutero, eu vou defender os escritos de Lutero, porque não há nenhuma heresia neles. Eu estou disposta a ir. Ela produz panfletos. Gente, se meus livros vendessem como vender os panfletos da Árgula, eu estava famosa e rica. Porque, olha, em 3 meses foram muitas edições. Ela escrevia, o tipo carta, coisa pequena, mas era de uma tal forma, o povo lia, eu acho que o povo tinha muita sede dessa novidade, dessa salvação pela fé, de tudo que a Reforma pregava, que vendia muito. Foram feitas muitas edições desses livretos, desses panfletos da Árgula. Foi a primeira mulher a produzir panfletos para a Reforma. E até Lutero mesmo testemunha sobre ela. Ela diz, só essa mulher continua com a fé firme. E ela não, mesmo temendo, porque era muita oposição, ela está firme no que ela crê. É um instrumento singular de Cristo. Eu recomendo a você que Cristo, por essa vida, possa confundir os poderosos. E o que eu acho mais lindo é isso que ela declara. Mesmo se viesse a acontecer que Lutero negasse tudo o que ele disse, que Deus não permita isso. Mas se Lutero negar tudo o que ele já disse,
isso não importa. Isso não muda a minha opinião. Eu não construo a minha opinião sobre a opinião de Lutero ou de qualquer outra pessoa, mas sobre a verdadeira rocha, Jesus Cristo. Vocês lembram daquele versículo que diz que nós não devemos seguir doutrinas humanas? Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês estão seguindo doutrinas que são mandados de homens. Eu lembrei muito disso com essa declaração dela. Mesmo que Lutero renegue a fé dele, eu estou firme na rocha. Quando eu leciono para a classe de preparação para o batismo, eu sempre falo, olha, qualquer pessoa, mesmo dentro da igreja, pode nos decepcionar, até mesmo o pastor. Mas, por favor, por amor a Deus, vocês não se abalem. Vocês olhem somente para Cristo, porque Ele nunca vai te decepcionar. E é isso mesmo, quando a tua fé... Nós cantamos o hino na Igreja Batista, não sei se vocês conhecem aqui. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Então, somente em Cristo. Vittoria Colonna foi uma poetisa italiana e ela escrevia poesias unindo a fé com a reflexão teológica. Ela escreveu um poema lindo sobre salvação pela fé. O que eu comentei ontem da mulher que não vai escrever tratado teológico, não tem as institutas da Margarida de Navarra ou de qualquer outra. Ela escrevia cartas, ela escrevia contos, elas escreviam poesias. É uma forma diferente de escrever. E a Vittoria Colonna escreveu, foi uma marquesa de Pescara, e ela vai então escrever muitas poesias sobre a fé. Eu vou pedir a Daisy, a poesia está aí, mas ela vai ler para a gente, que eu acho uma das poesias mais lindas que eu já ouvi. É dessa época da Reforma, a Vittoria Colonna vai declarar sua fé através desse poema. Quando me oprime o peso do pecado, confusa, o olhar não ergo ao Criador. Levanta o coração fiel, Senhor, a vós por nosso amor crucificado. Escudo em vossas chagas tenho achado, contra a ira divina e seu rigor. Seguro estou em vós de que o temor em esperança e paz será mudado. Em vossa última noite suplicastes, une, ó Pai, lá nos céus, quem em mim crê. Foi por nós vossa prece derradeira. Sem medo, pois, e glória a vós com fé, minha alma louva o zelo em que abrasastes com vossa vida minha culpa inteira. Com vossa vida minha culpa inteira. A declaração de salvação por fé. Não é obras, ela entende bem isso. Cristo redimiu, Cristo cumpriu, né? A última prece dele, une ao Pai lá nos céus, quem em mim crê. Eu acho bonito porque numa época que se está descobrindo isso, não se cria assim. Essas mulheres abraçam de uma forma tão profunda essas doutrinas da Reforma. As esposas de reformadores, eu falei para vocês que meu livro eu não cito essas esposas, porque eu falei assim, é só esposa, como se esposa não fosse né, esposa e mãe. E é interessante, eu li para vocês também, Lutero falando que eu gostaria que, quando se escrevesse sobre a Reforma, o nome de Catarina fosse colocado ao lado do meu. E depois tem uma parte que ela vai declarar assim, o único papel que eu quero é ser esposa e mãe. O único papel que eu quero é ser esposa e mãe. E ela foi. Foi uma boa esposa, uma boa mãe, e uma boa hospedeira, e uma boa administradora, que quando a gente pensa em Catarina, a gente lembra da mulher de Provérbios 31. Que zelo que ela tinha de cuidar da casa, que era hospedaria. É interessante porque a casa que Lutero vai morar é o convento dos agostinianos, é um mosteiro. Para vocês verem
quando Deus age, gente, como é que pode? Catolicismo imperando daquela forma, os monges, os mosteiros com todas aquelas riquezas, e aí começam a ser destituídos, aí eles têm que fechar os mosteiros, aí as riquezas das igrejas são distribuídas para os pobres, e onde era um mosteiro dos agostinianos passa a ser a casa pastoral de Lutero. Crês tu nisto? Então era uma casa imensa e estava sempre cheia de hóspedes. Então Catarina tinha muito trabalho. Lutero a chamava da estrela da manhã de Wittenberg, porque ela acordava cedo para dar conta de todo o trabalho. A casa dela, de Lutero, estava sempre de portas abertas aos refugiados da Reforma, sempre. Além dos 6 filhos, eles vão adotar mais 11 crianças órfãs. E houve ocasiões em que ela tinha 25 hóspedes. Às vezes com um só já é difícil, né, Germana? Imagina 25. A mulher de Calvino, Idelete de Bury, ela foi a primeira dama da cidade de Genebra, porque Calvino não foi somente o reformador ali, como o próprio governante. Então a cidade se transforma numa cidade, num total protestante. E ela, como primeira dama, ela podia até se achar, né? Eu sou a primeira dama. Mas realmente ela era uma pessoa que não tinha ostentação nenhuma, uma pessoa muito simples. E ela fazia caridade, ela visitava os doentes, os pobres e os humildes. E quando ela morre, Calvino diz o seguinte: eu perdi aquela que nunca teria me abandonado. Ela foi uma preciosa ajuda para mim e nunca se ocupava demais consigo mesma. Preciosa ajuda ele tem na esposa dele, que coisa bonita. Né? Nós, como mulheres, somos as parceiras, as ajudadoras dos nossos maridos. Catarina Zell, essa totalmente desconhecida, eu creio. Essa eu cito no livro, porque eu achei bonita a história dela. Ela foi esposa de um pastor luterano, Mateus Zell, e ela, aquilo da vocação à santidade. Tem mulheres que têm vocação para a santidade, tem homens que têm vocação para a santidade. O esposo da Monique estava conversando com eles hoje, o Marco, e ele estava dizendo, conversando com o filho da Germana, e o Felipe colocava assim: eu não gostava de ficar no culto, eu preferia ir para classinha, né? Ir para um culto infantil. Na minha igreja tem um culto infantil, era chato ficar no culto. E o Marco falou assim: eu queria ficar no culto. Então, como se fosse uma vocação desde criança. Uma vocação para escutar a palavra, para assistir. Então, tem pessoas que têm essa vocação, tem mulheres, e essa Catarina é um dos casos que, desde pequena, ela queria conversar. É como a Maria, aos pés de Jesus, querendo saber mais das coisas celestiais e menos cuidar da panela, da comida. Ela quer mais estar ali aprendendo de Jesus. Então, Catarina Zell, ela vai confrontar, porque quem gosta vai ler, vai estudar e vai ter como confrontar a doutrina do sacerdócio de todos os crentes. E essa frase dela é muito bonita. Ela diz: eu não quero ser João Batista, repreendendo os fariseus. Eu não quero ser o profeta Natã, repreendendo Davi. Eu desejo apenas ser o burro de Balaão, exortando o seu dono. Então, quando falavam: olha, a mulher, você está falando demais, você não pode falar... Nossa, se até o burro exortou, por que eu não posso? Então, estar falando, estar exortando. Ela era filha de um marceneiro, tinha uma boa formação intelectual. E quando ela se converte, ela sente como se alguém estivesse puxando de um inferno atroz e amargo para o lindo e doce reino dos céus. Ela escreve, olha que interessante, gente, isso daí. Ela vai escrever carta porque os bispos, para começar, o marido dela já é excomungado de cara. Como é que pode um padre estar casando? Então, ele já é excluído da igreja. E aí condena o casamento e ela vai defender o marido e o próprio casamento. Ela diz: eu tenho uma união muito harmoniosa com meu marido. O que isso tem de errado?
É muito melhor eu estar casada com meu marido do que como vivem muitos monges e padres. Olha o que ela diz. Não concordando com essa vida celibatária, dos quais, não raro, 7 mulheres estão grávidas ao mesmo tempo. O marido, pelo menos, engravida só a esposa, né? E o padre engravida um bando. Uma vez eu fui conhecer o lugar lá em Fortaleza, perto de Fortaleza, onde nasceu José de Alencar. E José de Alencar teve vários filhos. Vários filhos. José de Alencar era filho de padre. E esse padre tinha vários filhos. E aqueles menininhos que vão contando a história, ele falava bem assim: devido à grande tentação da carne, o padre teve filhos com uma prima. Falei, haja tentação, né? Porque ele teve muitos filhos, o pai do José de Alencar. E assim, né, no livro que eu escrevo sobre as vozes femininas no Brasil, eu coloco essa situação que havia do clero naquela época. E nessa época da Reforma também. Olha o que ela vai dizer. Vocês estão dizendo que eu perturbo a paz. Eu sou uma perturbadora da paz, da minha própria paz. Olha o serviço da mulher na Reforma. Vocês chamam isso de paz? A perturbadora que, ao invés de gastar seu tempo com divertimentos frívolos, visitou os infestados pela praga e realizou enterros? Eu tenho visitado os presos sob sentença de morte. Eu passo muitas vezes 3 dias e 3 noites sem comer e sem dormir. Eu nunca usurparia o púlpito, mas eu tenho feito mais do que qualquer ministro ao visitar os miseráveis. É isso que perturba a paz da igreja? Como fez o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, as falsas acusações forçam a loucura da autodefesa, mas sempre com o propósito de defender um direito da mulher ao ministério bíblico. Século XVI. Ela está falando isso. A Maria Dentieri também, como Catarina, foi esposa de um reformador. E ela também exortou as mulheres a não esconderem o talento. Ela escreveu uma carta que foi considerada, uma carta até para a rainha Margarida de Navarra, que foi considerada um tratado teológico. E ela exortava muitas mulheres: não enterre o seu talento. Hoje eu estava conversando com a Grace e eu falava: a nossa responsabilidade não é com igreja, não é com denominação. Quando nós comparecermos diante de Deus, nós não vamos dizer: Senhor, como Adão, a mulher que tu me deste, o pastor que tu me deste, a igreja que tu me deste, e você, o que você fez? Você enterrou o seu talento? Então ela dizia: você não deve enterrar seu talento. Uma coisa interessante sobre Maria, que em Genebra, na Suíça, tem o Muro dos Reformadores. Todos aqueles que trabalharam, né, Calvino, Zwinglio, Fario, que trabalharam ali na Suíça, tem uma estátua ali naquele Muro dos Reformadores, e alguns têm só a inscrição. Em 2002, somente em 2002, colocaram o nome dela. Demorou. Em 2002, ela foi considerada uma reformadora e foi colocado o nome dela naquele muro. Aí está, ó, gente, o Muro dos Reformadores, o nome dela gravado ali. O único nome feminino neste muro é o dela. A reformadora Margarida de Navarra, que me fez fazer a dissertação de mestrado, pesquisar e escrever sobre ela. Ela é irmã do rei Francisco I. Esse rei Francisco I foi a quem Calvino dedicou as Institutas. Quem já pegou as Institutas, quem leu a dedicatória, ele vai dedicar ao rei Francisco I. E ela, por ser irmã do rei, ela tinha privilégios. E ela usou esses privilégios para ajudar os reformadores. Ela conseguiu a absolvição de Calvino, que estava sendo condenado, que podia ser preso. Ela conseguiu, então, a anulação da sentença contra Calvino. Ela foi protetora dos reformadores, foi grande humanitária, fez mudanças eclesiásticas. Uma coisa interessante que eu acho que a caracteriza como reformadora:
porque ela realizou mudanças. No reino dela, a ceia era em 2 espécies, os sacerdotes não precisavam ser celibatários, podiam casar, não usavam as vestimentas tradicionais, então ela realmente implantou a reforma no reino dela. E aqui eu vou contar como que Margarida falou sobre Deus, sobre a Bíblia. Lembram que eu falei para vocês dos contos imorais de Boccaccio? Era moda na França ler os contos imorais. Isso é que Deus vai concedendo criatividade para a gente trabalhar. Margarida pensou, como que eu faço nessa corte imoral para transmitir um pouco de moralidade? Eles não vão ler. Se eu começar a falar de Cristo, de Evangelho, eles não vão ler. O que ela começa a fazer? Ela começa a escrever contos imorais também. Ela condena, ela acusa os monges franciscanos que iam de casa em casa e ali eles faziam coisas erradas. Mas no final de cada conto, ela traz uma mensagem bíblica, ela coloca um versículo bíblico. Esse conto aí é muito interessante. Um monge franciscano vai visitar uma casa em que a mulher está de resguardo, tinha acabado de ter seu filho. E então, o marido chega para o monge e fala, seu monge, quando que eu posso ter relações com a minha mulher? Ele falou, você não precisa esperar mais, você pode ter hoje à noite mesmo. O homem fica todo feliz. Puxa, que bom, com a bênção do monge, eu vou deitar com a minha mulher. Mas o monge fala para ele, só que se você espera um pouco, depois do jantar, mas espera uma meia hora, 1 hora, e depois você pode se deitar com a sua mulher. O homem concorda, espera, só que enquanto o homem espera, o monge vai e se deita com a mulher. A mulher já sabia, o homem tinha falado, hoje eu vou dormir com você, o monge diz que está tudo bem. E então, ele vai, deita com a mulher, tudo escuro, a mulher acha que é o marido, ok. Passa meia hora, chega o marido. Aí a mulher, não acredito, de novo? Tudo bem que o monge concordou, mas 2 vezes na mesma noite, né? Estou acabando, estou de resguardo aqui. Não pode ser. Aí o marido, o que você está falando? Eu não me deitei com você. Quando a mulher percebe que ela tinha se deitado com outro homem, um homem da fé, um homem religioso, essa mulher fica tão agoniada que ela simplesmente se suicida. Ela se enforca na cama e nesse ato de se enforcar, ela atinge o bebê dela que morre também. Imagina, gente, o marido vê isso, sai atrás do monge. O irmão dela chega em casa, vê a irmã morta, o sobrinho morto, sai atrás do marido. Foi meu cunhado. Quando ele encontra o marido, ele mata o marido. Então, uma atitude errada de um monge causa a morte de toda uma família. E ela denuncia, porque todos os contos que ela coloca, ela queria escrever o Decameron, como o Boccaccio fez, mas ela não deu conta. Ela escreveu um Heptameron com 72 contos. Todos os contos que ela coloca ali são fatos verídicos, que acontecem naquela corte. E esses monges, é claro que não vão ficar felizes, eles querem matar Margarida. Eles tentam várias vezes com incenso, com veneno, para que ela seja envenenada, eles tentam matá-la. E falam abertamente que ela deveria ser colocada num saco e jogada no rio. Mas Deus, né, o irmão dela, sendo rei, nunca permitiu que nada acontecesse com ela. Mas ela usa, é igual os missionários que estão no campo, às vezes usam de estratégias para transmitir a mensagem do Evangelho de modo que a pessoa entenda. Se ela escrevesse um tratado teológico, nunca ela alcançaria aquele público. Mas ela escreve contos imorais. E aí ela fala, por que essa mulher cometeu suicídio? Porque ela não conhecia a graça de Deus. Ela só conhecia o Deus que punia o pecado. Se ela conhecesse as novas da reforma, ela creria em Deus, ela descansaria em Deus e ela não faria tal coisa.
Então, ela vai, então, transmitindo o Evangelho. Essa Renata de Ferrara é uma prima dela que, eu até escrevi um artigo para Ultimato dizendo, vocês acreditam que uma nora de Lucrécia Borgia, a filha imoral do Papa Alexandre VI, foi uma protestante que vai defender a reforma, vai ser exilada, mas não nega a fé dela, e ela vai transformar também o castelo dela num lugar seguro para os reformadores. A Joana de Navarra, filha da Margarida, também faz a mesma coisa. E ela diz que a reforma é tão verdadeira e tão necessária que seria deslealdade eu me manter mais tempo indecisa. Quando vem o legado do Papa, ela fala, olha, aqui não tem autoridade do Papa. Quando vem o rei da Espanha, que o reino era lá na Espanha, ela fala, o meu Deus é mais poderoso do que o rei da Espanha. Olha a ousadia dessas mulheres, e elas não se rendem. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Vamos pensar, de tudo que eu falei aqui, quais as qualidades que vocês enxergam? Pode falar alto. Vamos, é bom quando vocês também podem participar. Quais as qualidades que vocês enxergaram nessas mulheres que eu citei hoje à noite? Ousadia. O que mais? Lembra da frase daquela Árgula que fala assim, mesmo que Lutero renegue a fé, eu não renegarei. O que é isso? Fé, convicção firme, né? Mais uma coisa que eu acho que pulou aí o slide, não sei o que aconteceu, uma coisa que eu sempre destaco em Margarida de Navarra. Ela foi essa escritora que eu falei, ela escreveu livro de poesias, de contos, mas ela era muito humanitária. Ela abria as portas do castelo dela e recebia os pobres para jantar na casa dela, os pobres do reino. E ela dizia assim, o título que eu quero não é de rainha de Navarra, não é de princesa da França. O título que eu gostaria de ter é de primeira-ministra dos pobres. Então, ela era muito humanitária, não somente no acolhimento aos eruditos, que eram, vamos dizer assim, da classe ou da intelectualidade dela, mas no acolhimento dos pobres, dos necessitados. Então, são mulheres ousadas, audaciosas, são mulheres convictas da sua fé. E vocês lembram da Catarina Zell, que eu falei? O que está perturbando a paz da igreja? Eu estar visitando, cuidando dos infestados pela peste? Eu estar enterrando mortos? Mulheres que se dedicam realmente, não só de alma, mas de corpo também ao Evangelho. Isso faz crescer o movimento. Porque por mais que você fale, por mais que você discurse, quando se põe a mão na massa, quando se convive com o fiel, aí que se sente a comunhão, aí que você pode realmente dizer que está contribuindo para o reino de Deus. Essas qualidades realmente devem nos inspirar. A Árgula é uma verdadeira teóloga protestante, era uma leiga. Mas vocês viram que eu falei dos panfletos dela, como foram divulgados. Tem clara a sua convicção evangélica. Esse também deve ser nosso posicionamento. A ousadia de Maria Dentieri, da Renata de Ferrara, aquelas que enfrentam bispos da igreja, que enfrentam papas, que enfrentam reis, imperadores, e não negam generais. Quando chega o general do exército ali, a Renata de Ferrara fala assim, olha, se não fosse a lei sálica que não permite que a mulher suba ao trono, eu seria rainha de vocês. Você tem coragem de matar a filha do rei? E ela enfrenta o general, ela enfrenta o papa, ela enfrenta o imperador. Então, atualmente nós tememos, nós estamos muito medrosos. Eu falo para os homens também, as mulheres inspiram a todos nós, essas mulheres dessa época. Os reformadores inspiram a todos nós, a ousadia de Lutero, Calvino com seus escritos, nos inspiram a também sermos ousados. É isso que está na Bíblia, é isso que eu creio, porque hoje em dia um tal de hoje não é assim.
Hoje não é assim, hoje é diferente. Gente, a palavra de Deus não muda, não passa. O que hoje não é assim? E ainda tem essa filosofia pós-moderna que diz que o que é certo para você pode não ser certo para mim. E você pode decidir, você escolhe, você faz o que quer. Não, não é assim. Nós temos que mostrar a verdade bíblica para a nossa sociedade pós-moderna. E nós precisamos ter mais paixão pelas almas perdidas. Eu sempre digo, a gente respeita, eu não vou confrontar ninguém, eu tenho que ter respeito. Eu estou respeitando e o povo está indo tudo para o inferno. Porque eu respeito, porque eu não falo, porque eu tenho que respeitar. Porque se eu for ficar falando muito, de repente eu vou até preso, eu tenho que ter sabedoria. Tenho que ter sabedoria, sim. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que ter amor, paixão pelas almas perdidas. Que possamos ter essa mais paixão. Menos temor de desagradar aos homens, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. Porque, realmente, as pessoas estão perdidas. Nós vivemos uma sociedade totalmente descompensada, totalmente perdida. E nós temos a palavra da verdade. E nós precisamos ser mais ousados para declarar a nossa fé. O humanitarismo de Catarina Zell, de Margarida de Navarra, que vai visitar enfermos, encarcerados. Mateus 25:36 vai falar isso. Você tem que alimentar, você precisa visitar os presos. Nós também temos que proceder assim, mais ação social nas nossas igrejas. As mulheres na Reforma propagam uma religião de amor, sem debates ostensivos, sem ritos, sem violência, com amparo aos perseguidos, visita aos presos, com cuidado aos doentes e necessitados, com seus textos, poesias, cartas, contos e pregação da salvação pela fé. Com criatividade, discernimento, conhecimento bíblico e teológico, e principalmente com amor ao reino de Deus. Que nós também façamos assim. Amém? Amém. Aqui esse texto está na contracapa do meu livro. É um texto que eu achei muito interessante, que diz: se cada vez mais mulheres vão descobrindo seus talentos, vão tendo seus espaços para o exercício da sua fé, do seu dom espiritual, cada vez mais o rosto da igreja muda e a igreja se torna uma comunidade de iguais. A Reforma vai falar de sacerdócio universal de todos os crentes e vai falar da liberdade do cristão. Os valdenses praticavam essa liberdade. O movimento valdense não tinha pastor, não tinha ministro, todos praticavam como a igreja primitiva. Um tinha a palavra, um tinha um cântico espiritual, e eles tinham tudo em comum. É tão lindo essa liberdade que Cristo nos dá. Que nós possamos desfrutar essa liberdade, que nós possamos reconhecer que tudo que nós fazemos para Deus e não para homens. E que nós devemos, em primeiro lugar, obediência ao nosso Deus. Não enterrar nossos talentos, mas testemunhar sempre da graça de nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém? Amém.